Olá, graça e paz. Queria compartilhar com vocês alguns pensamentos, algumas informações que eu penso ser relevantes para alimentar o meu e o seu coração nesse tempo de dificuldades, nesse tempo de incertezas. Queria convidar você a pegar a sua Bíblia, se você estiver com ela, ou acessá-la pelo seu smartphone. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 43, porque tem um texto que eu acredito que ele é bem significativo para os tempos atuais, e eu acredito que a gente pode compartilhar algo nesse espaço aqui para fortalecer o nosso coração. Isaías 43 diz o seguinte: porém, agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo. E através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama queimará sobre ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que tu foste precioso aos meus olhos, tu tens sido honrado, e eu tenho te amado. Portanto, darei homens por ti e povo pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Esse foi um texto que Isaías compartilhou com o seu povo e que foi inspirado por Deus para levar algum tipo de tranquilidade, na verdade, para acalmar os corações do seu povo, da sua geração, que havia experimentado de um sentimento de terror, de pavor, de medo, diante do cenário que estava acontecendo com eles, E é interessante, você vai concordar comigo, que quando nós estamos com medo, uma simples palavra, não temas, nem sempre altera a circunstância que está ao nosso redor. Quando nós muitas vezes estamos angustiados, preocupados, e às vezes um amigo, um parente, uma pessoa próxima chega perto da gente e diz assim: olha, não temas, não necessariamente isso vai alterar a circunstância que tem nos afligido. Mas se você parar também para perceber, ela pode alterar o nosso estado emocional, porque se não temas, pode sim ser uma palavra de força e fortaleza, se ela estiver conectada com os propósitos de Deus para a nossa vida. Esse cenário aqui que eu acabei de conversar com vocês é um cenário peculiar ao povo de Israel, que já havia passado por um estado de calamidade, de dificuldade intenso. O povo de Deus havia sofrido a perda de 10 das 12 tribos de Israel. Já havia sido assolado por um império que tomou o seu povo, seus parentes, o dinheiro, tudo que eles tinham foi tomado. E logo depois de todo esse cenário catastrófico, eles estavam à mercê de mais um novo império, que era o Império Babilônico. É óbvio que em uma situação dessa, o medo, o desespero, o pavor, tome conta dos corações. E a psicologia vai descrever que o medo ele é um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, a uma circunstância ou alguma coisa que de fato tem nos atingido. E o medo é interessante que ele se apresenta em escalas. Então, é possível que hoje você esteja sentindo um pouco de medo diante desse cenário que nós estamos vivendo, do coronavírus e de tantas outras coisas, O medo do desemprego, o medo de um impacto no seu negócio, enfim, muitos são os medos que podem se levantar num tempo como esse. E o medo, ele segue algumas escalas. Então, o medo, por exemplo, ele pode ser um medo que é até salutar, sadio para a gente, que é um medo relacionado à prudência. Você pode estar em uma determinada situação, não está tão confortável, aquele medo, aquele frio que você sente na sua barriga, não é uma coisa que vai lhe fazer mal, que vai paralisar você.
né? O medo pode ser também uma cautela, o medo pode ser um alarme diante de um susto, diante de uma cena perigosa, porventura, que você esteja vivendo. Mas o medo ele pode atingir níveis mais intensos, mais profundos, como, por exemplo, ele pode despertar ansiedade, despertar o pânico e, por último, o terror. E eu sei que talvez esse seja um dos sentimentos que muitas pessoas estão vivendo hoje em dia, né? Então, o medo não é necessariamente um elemento perigoso, danoso para a nossa vida. Em alguns momentos, o medo ele vai nos proteger. Não quando ele atinge esse nível máximo do terror, do pânico, né? Porque eu sei que é talvez esse tipo de sentimento que muitos estão sentindo hoje em dia. Então, eu queria compartilhar com vocês essa palavra e reforçar o que Isaías diz aqui ao seu povo. Deus inspira o coração de Isaías para dizer, não temas. E o interessante é que, se você perceber, e não apenas ler o 43, mas se você ler, por exemplo, outros textos como Isaías 41:10, se você ler Isaías 41:13, Isaías 41:14, Isaías 43:1, 43:5, 44:2 e 44:8, você vai ver que Isaías tinha uma preocupação em seu coração, Deus havia incomodado o seu coração, e a palavra que Isaías entrega para o seu povo é: não tenham medo, eu estou contigo. Essa é a promessa de Deus para a minha vida, essa é a promessa de Deus para a sua vida. É difícil a gente não ter medo diante de um cenário que nós estamos vendo, mas por que Deus manda esse recado para um povo que estava vivendo um momento difícil? Será que Deus estava insensível ao sofrimento desse povo? De forma nenhuma. Não é isso que Isaías quer trazer para o seu povo. O que Isaías quer trazer para o seu povo é o conceito, o princípio, o valor de que Deus não desamparou o seu povo. Quando Deus diz para os seus filhos, o seu povo, que eles não precisariam ter medo, Deus está querendo dizer que Deus estava cuidando de tudo aquilo ali. Aliás, os impérios, muitas vezes, quando se levantaram contra o povo de Deus, se levantaram com a permissão de Deus. Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano com tudo isso. Às vezes a gente sabe, irmãos, que o nosso coração, ele se desvia do foco, ele se desvia da presença de Deus, porque muitas coisas se tornam atraentes para a gente, né? E às vezes algumas circunstâncias difíceis, elas deixam o nosso coração mais sensíveis, elas convidam o nosso coração a uma reflexão, a um repensar da vida. E eu acredito que essa palavra de Deus aqui, no coração de Isaías, que logo após foi repassado para o coração do povo, é uma palavra que não apenas mudou depois as circunstâncias, mas que acalmou e que fortaleceu o coração do povo de Deus. Eu não sei como é que você está se sentindo hoje. Eu não sei quais são os medos que talvez estejam tomando conta dos seus pensamentos. Medo pode ser uma coisa ruim? Pode. Se ele te paralisar, se ele roubar você do foco. Se ele for apenas um alerta, algo que vai te ajudar a se tornar uma pessoa mais sensível, eu acredito que ele vai acrescentar coisas boas na sua vida. Mas se ele se torna um gigante, quase que invencível, eu convido você a olhar para essa palavra, a se alimentar dessa palavra de Deus e crer que essa palavra de Deus é o cuidado do Senhor sobre a tua vida. Então, eu não sei como está o seu dia hoje, mas talvez você pode ter um dia bem melhor se você se alimentar dessas palavras e crer profundamente no seu coração naquilo que Deus está dizendo, não apenas para Isaías, não apenas para o povo do Antigo Testamento, mas hoje, para mim e para o seu coração: não temas, eu sou contigo. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Amém.